Seja bem-vindo a mais nova série no canal Destrinchando o Empreendedor, onde a gente vai analisar os passos dos maiores nomes do mercado e entender o que eles fizeram para chegar no alto nível, certo? Um conteúdo bem didático, bem explicativo para você sobre a vida desses empreendedores. E o primeiro dessa lista não podia ser nada mais, nada menos que ele, Steve Jobs. E vamos começar então, vou começar contando um pouco sobre a história dele e depois a gente passa para a parte mais empreendedorismo. Steve era filho da americana Joanne e do sírio Abdul Fattah, membro de uma família proprietária de poços de petróleo. Os pais de Joanne, alemães católicos, eram contra o relacionamento e numa viagem escondida para a Síria, Abdul apresentou sua família a Joanne. Mas a família dele não aceitou que Joanne era americana, porque eles queriam que o filho seguisse a mesma tradição e se casasse com uma muçulmana. Complicado. A situação ainda piorou quando Joanne descobriu que estava grávida. Suas famílias eram contra o aborto e queriam que eles dessem o bebê para adoção. Sem alternativas, eles foram então para um abrigo de mães solteiras em São Francisco. Resumindo a história, o mecânico Paul Jobs e a contadora Clara Jobs adotaram um bebê que foi batizado então com Stephen Paul Jobs em 1955. Em seu novo lar, que agora era Mountain View, na Califórnia, Paul Jobs tinha um passatempo de reformar e vender carros usados. As primeiras lições sobre design foram aprendidas durante o tempo que Steve passava na garagem. Ele admirava a habilidade de construção do seu pai e se desenvolveu com a eletrônica a partir daí. Além de que, por causa desses interesses, aos 10 anos de idade, ele fez amizade com muitos engenheiros da vizinhança. Vale lembrar que, apesar dele ter sido adotado por uma família humilde, Jobs cresceu perto de nada mais nada menos que o famosíssimo Vale do Silício, o maior berço de empresas tecnológicas dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo até. Steve nasceu praticamente junto com o Vale e a terceira revolução industrial, que abrange os primeiros computadores comercializáveis. Isso tudo contribuiu para o contato dele com essa ascendente tecnologia da época e até mesmo seu colégio de ensino médio, Homestead High School, tinha fortes laços com o Vale do Silício. Chegamos então no primeiro ponto base, certo? Que é bom a gente anotar, que é simplesmente ambiente favorável. Steve cresceu num ambiente totalmente propício para entregar o que ele precisava para ascender no mercado. Então ele tinha ali, cresceu no Vale do Silício, ele tinha profissionais que ele conversava frequentemente, ou seja, ele adquiriu muito conhecimento só por conta do ambiente. Na escola, ele era muito inteligente, aquele cara que sempre tirava 10, mas Jobs era muito bagunceiro e isolado. Porém, no final do ensino médio, ele desenvolveu dois interesses, eletrônica e literatura. Ele amava autores como Shakespeare e Platão. Foi aí que ele desenvolveu seu repertório cultural, passou a ouvir músicas e até conseguiu uma namorada. E também um melhor amigo, Steve Wozniak. Guarde esse nome, um grande nome por trás de tudo que vai vir a seguir. Chegamos então no nosso segundo ponto, que é nada mais nada menos que repertório cultural desenvolvido. Então ele desenvolveu um repertório cultural que foi totalmente benéfico para ele no futuro, onde ele ia começar a vida do empreendedorismo. Em 1971, Wozniak projetou um aparelho curioso que ele idealizou de uma revista que ele leu na época e apelidou de Blue Box. Se liguem! Era um aparelho de baixo custo que burlava o sistema de cobrança de ligações. Podia ligar para qualquer número do mundo, basicamente. Foi o Wozniak que fez o aparelho, que eles usavam basicamente para passar trote. Mas foi Steve que, com sua visão empresarial, teve a ideia de vendê-los no mercado alternativo. Uma Blue Box custava $40 para ser feita e eles vendiam por $150. Esse foi o primeiro contato que Steve percebeu que fabricar produtos eletrônicos poderia ser divertido e lucrativo. Os negócios estavam indo muito bem. Então chegamos ao terceiro ponto, que é bom anotar também, que é a visão empreendedora. Steve desde muito cedo desenvolveu essa habilidade de enxergar o mercado e avaliar o que é melhor, certo? Então, nesse primeiro passo deles no empreendedorismo, ele já usa essa visão empreendedora para favorecê-los.
Porém, a experiência total da Blue Box foi muito positiva para os dois. Eles perceberam que podiam resolver problemas juntos e de que era sim possível mudar mercados já consolidados com uma ideia bem trabalhada, porque afinal, dois jovens que não tinham nem 20 anos direito conseguiram burlar o mercado telefônico com poucos dólares no bolso. Steve ousou falar num documentário que se não fosse pelas Blue Boxes, nem teria existido a Apple. Chegamos então no quarto ponto importante, que é a primeira experiência feita por mérito próprio. Isso é muito importante para o empreendedor, porque eles basicamente já tiraram a base dali. Então, eles fizeram a primeira experiência por si só, viram que deram certo e adaptaram para as próximas. Ponto novo. Em 1972, ele saiu da universidade onde estava cursando. Inclusive, muita gente costuma falar: ah, se o próprio Steve Jobs saiu da faculdade, por que eu tenho que ficar? Mas o que não costumam falar por aí é que ele ainda continuou frequentando a faculdade, só que como ouvinte. Nisso ele passou a estudar as matérias que ele se interessava, como caligrafia e dança. Nessa época, ele podia ser considerado um esquisitão, saca? Não tomava banho direito, só andava descalço e tinha uma dieta curiosa à base de frutas. Essas aulas que ele frequentou na universidade foram tão importantes para ele que no discurso que ele deu em Stanford em 2005, falou que se não fossem pelas aulas de caligrafia, ele não teria tido as ideias de design para o que seria um de seus maiores projetos. Chegamos então ao quinto ponto que merece ser anotado, que é basicamente ele extraiu o melhor do ambiente que ele estava. Certo? Ele não se limitou às aulas do curso dele na universidade, ele não estava gostando do curso dele, ok, mas ele sabia que no ambiente que ele estava tinha algo a ser aprendido, então ele conseguiu extrair o melhor do ambiente. Na época, Jobs conseguiu um trabalho na Atari, já estava com o nome feito mais ou menos, mas ele e Wozniak não pararam de se falar e realizar alguns projetos juntos. Foi então que em 1976, o Steve Wozniak apresentou o design do Apple I para Jobs, que automaticamente pensou em como eles poderiam vendê-lo. O Wozniak não curtiu muito a ideia, mas depois o Steve conseguiu convencer. Isso foi porque o aparelho foi criado no intuito de satisfazer a vontade deles, de ter um computador próprio e não depender de máquinas grandes e caras da época. Para produzir o computador em larga escala, Jobs teve que vender a sua van da Volkswagen e Steve a calculadora científica, que na época era muito cara. Foi então que foi criado, no mesmo ano, a Apple Inc. E agora a gente já sabe que a maçã veio de uma das dietas malucas do Steve à base de frutas. Chegamos então no quarto ponto. Chegamos então no quarto ponto importante de anotar, que é sacrifício em prol do objetivo. Os dois sacrificaram coisas importantes para eles, uma van da Volkswagen e uma calculadora científica que era muito cara e aparentemente muito escassa. Então, sacrifício é uma coisa importante para você agregar mais valor ao seu objetivo. O Apple I teve boas vendas para um começo e já visualizamos um padrão. Jobs era um empreendedor, idealista e quem procurava os patrocínios para sua marca, e o Wozniak era o engenheiro, base dos projetos da empresa, a parte técnica, né? E isso foi uma tendência por boa parte da carreira do Steve Jobs. Isso foi comprovado por um dos primeiros empregados da Apple, Daniel Kotzky, em uma citação, abre aspas: entre Woz e Jobs, Woz era o inventor, o inovador da parada, e Steve Jobs era o cara do marketing. Chegamos então no sétimo ponto, que é: ajuda é sempre bem-vinda. O Steve nunca negou ajuda, ele nem era o técnico, ele era o cara do marketing e negócios. Muitos de seus amigos eram técnicos, mas não tinham uma visão empreendedora. Então, ponto novo. Em 1977 era lançado o Apple II e foi o computador pessoal mais bem sucedido da história. Faturou 118 milhões de dólares até 1980. Steve Jobs estava simplesmente bombando aos 25 anos. O seu patrimônio líquido já estava em 250 milhões de dólares e entrou na lista Forbes de homens mais ricos do mundo. Em 1981, um novo computador começou a ser desenvolvido, só que dessa vez
Steve Wozniak não estava envolvido porque ele havia sofrido um acidente. A propaganda do mais novo Macintosh, que foi transmitida em um comercial do Super Bowl, On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. E a apresentação do Steve Jobs sobre ele foram uma das jogadas de marketing mais bem-sucedidas de toda a história. Um dos maiores legados de Jobs foi com certeza sua habilidade de influenciar a plateia a comprar os seus produtos. E além disso, preparar apresentações de forma simples, objetivas e muito eficiente. Conhecido como Steve Notes, ele transformou por inteiro o formato de apresentação de slides, que é geralmente tedioso, mecânico e lento, como todo mundo conhece, em um evento teatral completo com heróis, vilões, um elenco de apoio e telas de fundo completamente chamativas. Ele foi o principal propagador do modelo de uma história convincente, apresentando para sua plateia um antagonista, um problema que precisava de uma solução. Ao introduzir o problema, a plateia se agrupava em torno do herói, a solução. Que solução seria essa, será, hein? Os produtos da Apple, obviamente. E ele usava o corpo com maestria também. O tom de voz dele era modificado a cada momento para engajar a plateia na sua história, sendo que ele utilizava muito o movimento das mãos também. Tinha uma postura bem aberta no palco, além de fazer muito contato visual e sempre saber o que estava contido no próximo slide, sempre saber o roteiro, digamos assim. Chegamos então no 8º ponto a ser lembrado, que é um bom relacionamento com o público, a criação de uma figura carismática e a apresentação de um problema que o seu próprio produto resolve. Muito por causa disso, o Macintosh vendeu muito no início. Mas agora vamos começar com os lados ruins. O Macintosh teve um bruto rebaixamento nas vendas, muito por causa do alto preço e dele ser problemático e lento. Além de que começaram as discussões da época sobre qual rumo a empresa deveria tomar entre Jobs e o CEO da Apple, John Skill. Mas pera, como assim Jobs não era o CEO da empresa? Jobs e Wozniak não eram mais os donos da Apple desde que ela virou capital aberto. Os acionistas controlavam a empresa, o conselho executivo. Consecutivos lançamentos fracassados, como o Macintosh e o Apple Lisa, esse muita gente nem conhece, fez com que Jobs e Skill não parassem de se enfrentar e que cada um conspirasse para que o outro deixasse a empresa. Sculley acabou vencendo o bate-papo contra Jobs no conselho executivo, pois estes achavam que Jobs era temperamental e rebelde, além dos resultados da empresa não estarem indo tão bem. Jobs foi rebaixado para consultor e tirado da liderança do Macintosh. Ele pediu demissão e foi uma época muito difícil para ele. Ele conta que ficou meses sem saber o que fazer e sentiu que o foco da sua vida simplesmente se foi. Porém, ele ainda amava o que fazia na Apple e decidiu começar de novo, do zero. Agora que ele já tinha dinheiro, contratou pessoas que estavam insatisfeitas na Apple e fundou a Next. A ideia era vender computadores para instituições de ensino. A Apple chegou até a processar a Next por suposto uso de segredos da empresa, mas eles entraram em um acordo. A empresa teve de capital de giro 7 milhões de dólares e esse dinheiro foi todo do Steve Jobs. Em 1986, Jobs comprou os direitos de uma divisão de computação gráfica da Lucasfilm, que mais tarde se nomearia Pixar, e foi assim que surgiram filmes como Toy Story, Vinda de Inseto e Os Incríveis pra galera assistir. Pois é, se não fosse por Steve Jobs, não haveria Toy Story. O primeiro computador Next foi usado por Tim Berners-Lee para criar o primeiro servidor da NET, algo bastante grande. Só que teve vendas fracas, tão fracas que metade do time foi demitido e só focaram em um software, que era muito bom, por sinal. E em 1996, a Apple estava mal das pernas, vendendo pouco e perdendo cada vez mais espaço para a concorrente Microsoft.
Os CEOs da Apple, depois de Jobs, tomaram decisões erradas de mercado, o que resultou em demissões e prejuízos. Para melhorar o operacional da empresa, eles precisavam de um novo software. Assim, a aquisição da Next pela Apple foi pensada, porque o software deles era excelente. A Next também não estava muito bem na época. E em dezembro de 1996, por 400 milhões de dólares, a Apple adquiriu a Next. O Jobs só seria um conselheiro, mas ele assumiu depois como CEO interno em 1997. O mais curioso disso tudo é que quem salvou realmente a Apple foi a Microsoft. Ela comprou 40% da empresa, em um acordo concretizado por ninguém menos que Steve Jobs. A Microsoft fez parceria com a Apple para desenvolver softwares para o Macintosh. Chegamos então finalmente a mais dois pontos muito importantes, que são, primeiro, a habilidade de negociação de Jobs e, segundo, saber lidar com as dificuldades. Isso é muito importante porque Jobs não desistiu em nenhum momento do empreendedorismo. Se ele tivesse desistido, provavelmente ele tinha acumulado muito menos da sua fortuna do que ele realmente acumulou. Então, saber lidar com as dificuldades, principalmente nos momentos mais turbulentos, também é uma qualidade muito importante dos empreendedores. 2 pontos para nós. A demissão de Steve com certeza foi muito dura, mas I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Massa, né? E chegamos a um ponto positivo na carreira dele, o começar de novo. Foi algo essencial na sua vida e na sua volta por cima. Se ele tivesse desistido e não tivesse criado a Next, provavelmente a Apple não teria o recontratado. Chegamos então no nosso 12º ponto, muito importante também, que é não desistir, certo? Não desistir. Tem uma caminhada toda, um percurso todo por trás que não pode ser deixado de ser levado em conta por causa de alguma dificuldade ou empecilho no meio do caminho. Então, não desistir, extremamente essencial também. E depois de outros lançamentos, como o iPhone e o iPad, a Apple, em 2018, atingiu a marca de $1 trilhão de valor de mercado. E grande parte disso foi com a ajuda ou protagonismo de Steve fucking Jobs. Steve Jobs é possivelmente a pessoa mais comentada desde sua morte e provavelmente uma das menos conhecidas e compreendidas, manipulador da própria imagem e mestre em mitificá-la, se aproveitando inclusive de traços negativos de caráter que outros esconderiam do olhar público. Após a morte de Steve Jobs, 4,5 milhões de menções foram feitas no Twitter, 65 mil publicações foram feitas na internet e 290 mil curtidas no Facebook. A morte dele foi anunciada em quase todos os jornais e programas de televisão do mundo e ele foi apresentado como modelo de homem ousado, perfeccionista, criativo e inovador. Nota-se que sua fama se espalhou pelo mundo todo. E realmente, todo mundo hoje em dia conhece ou já ouviu falar, pelo menos, sobre Steve Jobs. E esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, só o roteiro deu 6 páginas, a gente demorou 2 dias para gravar, então se te agradou minimamente, por favor deixa o like aqui embaixo, que é um tipo de conteúdo que eu só vou continuar fazendo se tiver um retorno bom. Então é isso, compartilhe se você realmente gostou e nos vemos no próximo conteúdo, no próximo vídeo, no próximo Destrinchando o Empreendedor. E é isso, estou deixando aqui recomendações de 2 vídeos incríveis também. O primeiro desse lado é o 4 motivos para começar a empreender em 2020. Então se você tem interesse em entrar nesse mercado, dá uma assistida nele também. E o segundo é o primeiro vídeo da série Como Começar a Empreender do Zero, conceituando o empreendedor.
O Que Faz um Empreendedor. Dá uma assistida nele também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você está gostando dos conteúdos. Deixa o likezinho no vídeo e agora sim, um beijo.